Oh, tá apaixonadinho, tá com borboletinha no estômago, aquele friozinho na barriga, ou já fez tanta cagada que já até acabou o papel para você se limpar. As 5 linguagens do amor pode ajudar você a achar a pontinha da fita adesiva do seu relacionamento. Mas antes de falar um pouco mais sobre ele, vamos conhecer alguns dados técnicos. O autor do livro é o antropólogo Gary Chapman. É um livro de 2013, ele tem 216 páginas e a editora é o Mundo Cristão. Tem algumas citações bíblicas no livro, mas pode ficar tranquilo que não vai ter ninguém tentando te converter, ou você vai estar lendo e do nada vai rolar um. Esse é um livro de bem fácil leitura, tá? O autor ele traz tudo bem explicadinho. Então não vai ter nenhuma dificuldade ali, não vai ser nenhum desafio intelectual para você. É bem nível quinta série mesmo, dificilmente algo vai passar despercebido. O tempo de leitura dele é de aproximadamente 5 horas de leitura contínua. Então ele é perfeito para trocar aquele ócio do final de semana por alguma coisa mais produtiva. O Gary Chapman ele trabalha como antropólogo e conselheiro amoroso há mais de 30 anos. Tá? Esse é um best-seller que já foi vendido mais de 8 milhões de cópias para 50 diferentes idiomas. Então é uma obra bem conhecida. O livro ele parte de uma perspectiva voltada para casais, mas você não precisa enxergar dessa forma, tá? Você pode ver como amor expresso entre pais e irmãos. Então vamos começar a falar do livro. O livro ele começa abordando a questão o que acontece depois do casamento. Porque existem casais que dão muito certo e outros casais que falham miseravelmente. Algo que é abordado logo no início, que é muito importante que você entenda, é que ele trata linguagens literalmente como um idioma. No caso, um idioma emocional. Sua linguagem do amor e a do seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto o chinês é do português. Então a lógica é, se você está falando num idioma e a outra pessoa está falando em outro idioma, como raios vocês querem se entender se ninguém sabe falar um pouco do idioma um do outro? Nesse caso, a palavra-chave é comunicar, ou seja, tornar comum. Você tem uma informação e se esforça para que essa informação chegue a outra pessoa da forma mais semelhante possível daquela que representa a sua ideia. Logo no princípio, o autor ele aborda o conceito de tanque do amor. O tanque do amor seria uma representação daquela sua necessidade de se sentir amado. Ele coloca essa necessidade como sendo uma das coisas mais importantes para a vida humana e também para a manutenção do relacionamento entre as pessoas. E ele diz: estou convencido de que manter o tanque de amor emocional abastecido é tão importante para o casamento quanto manter o nível do óleo no automóvel. Seguir jornada pelo seu casamento com um tanque de amor vazio pode lhe custar muito mais caro do que guiar um carro sem óleo. Ele também deixa bem claro a diferença entre amor e paixão. No ápice, a experiência da paixão causa euforia. Ficamos emocionalmente obcecados pelo outro. A pessoa apaixonada tem a ilusão de que o seu amado é perfeito. Para nossa sorte ou azar, a paixão ela já vem com uma data de validade pré-estabelecida. Segundo ele cita aqui no livro, uma paixão ela pode durar até 2 anos. Se for um namorico secreto ali, às escondidas, pode durar um pouco mais. Só que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai descer das nuvens e vai dar de cara com a realidade. E como nós vivemos em uma época onde as pessoas querem queimar quantas etapas forem possíveis para viver logo o sonho da vida delas, então essas pessoas acabam tomando decisões precipitadas. E você já sabe o que acontece com pessoas que tomam decisões onde a razão não está lá aquelas coisas. E se não sabe, é só dar uma olhada aí ao seu redor. Mas e aí? Fim da paixão? O que o autor propõe? Reconheça a paixão como ela é de fato, um pico emocional temporário, e buscar o amor real. Amor que une razão e emoção. Implica um ato de vontade e requer disciplina, além de reconhecer a necessidade do crescimento pessoal. Aí entramos na questão principal. O brilho acabou. Aquilo que era o prato principal parece mais um acompanhamento.
Chegamos na casquinha do sorvete. A paixão acabou e você tá com a impressão de que o tanque amoroso ali já tá pela metade. Enfim, como é que a gente faz para restabelecer os níveis dos nossos tanques amorosos? Segundo o livro, falando na linguagem do amor da outra pessoa. Então vamos para a primeira das 5 linguagens que o Gary Chapman sugere para nós. A primeira das linguagens são as palavras de afirmação. São aquelas palavras que exprimem um elogio sincero para a pessoa. Mas veja bem, nós não estamos falando de adulação, de puxar saco ou qualquer outra coisa parecida, porque esse tipo de atitude só vai gerar aquele sentimento de que, nossa, como ele é chato. Como o próprio livro diz, façam declarações simples, diretas e bem pontuais. O livro ele traz N exemplos, N formas para você expressar essas palavras. O importante é você ser simples, pontual e direto, e não ficar repetindo aquelas coisas que qualquer pessoa diria. E a segunda linguagem que o autor nos traz é o tempo de qualidade, que é aquele tempo onde você dedica 100% da sua atenção a outra pessoa. E eu não estou falando daquela situação onde você está sentado no sofá dividindo a sua atenção entre a TV e a pessoa, tá? E qualquer semelhança é mera coincidência, porque o exemplo está aqui no livro. Nós estamos falando de dar uma volta no parque, de levar para jantar, de ter aquele tempo olho no olho, carinho, aquele cafuné, aquele cheirinho no cangote. É disso que nós estamos falando. Um dos pontos importantes aqui é a sua capacidade de conversar. Nós estamos falando de conversar e não de falar. No caso, conversar seria compartilhar das suas experiências, das suas histórias, saber o seu momento de falar e principalmente saber o seu momento de ouvir, ser empático com a pessoa, buscar reconhecer os sentimentos dela e o momento em que você está sendo ouvido também. A maioria das pessoas que reclamam que o outro não conversa não quer dizer que o outro vive calado. A terceira linguagem é a linguagem do presente. E nós não estamos falando do preço presente, mas sim o valor. Mas aí você se pergunta, eita, qual a diferença? Então, o bom presente é aquele presente em que a pessoa toma algo em suas mãos, olha e pensa, nossa, ele realmente estava pensando. Porque o que realmente importará para outra pessoa vai ser o sentimento e o pensamento que são expressos por meio daquele presente. A pessoa que fala essa linguagem, ela não necessariamente quer receber um diamante. Ela quer um presente onde ela sinta que exista um pouco dela dentro de você. Já percebeu que dar aquela blusinha ou aquele chinelo embrulhado num saco de presente não vai ajudar muito. E alguém que te cobra um presente de alto preço talvez esteja interessado mais no seu dinheiro do que no seu amor. Então vamos para a nossa penúltima linguagem, atos de serviço. Geralmente quem fala dessa linguagem já expressou alguma coisa do tipo: nossa, eu lavo, cozinho, ponho a louça, tiro a louça, lavo a louça, passo roupa, eu não sei. E a pessoa diz que eu não amo ela. Como assim? Basicamente, a pessoa que fala essa linguagem, ela se sente amada quando alguém faz por nós algo que nós gostaríamos que essa pessoa fizesse. Naturalmente, muitos desses atos se concentram em atividades domésticas, tá? Mas eles não podem se resumir só nisso, senão a pessoa está te amando como um empregado dela. Então, o conceito dessa linguagem é a divisão das atividades, o trabalho conjunto, os dois trabalhando de forma que um alivie a vida do outro, onde o outro antecipa a situação a ser resolvida para que nenhum dos dois tenha um desgaste maior. A quinta linguagem é o toque físico. Essa é uma linguagem natural daquelas pessoas que são mais sinestésicas, aquelas pessoas que gostam de ter os seus sentidos trabalhados, exercitados. O tato com um bom abraço, o olfato com um bom perfume, a audição com uma boa música, o paladar com uma boa comida. Mas essa linguagem não se resume só a isso. Todos nós temos alguns sentidos mais desenvolvidos que o outro, então é necessário que você perceba isso na outra pessoa. E não caia no engano de pensar de que porque você gosta de algo, a outra pessoa vai gostar também. Nessa linguagem, o que manda é a sua criatividade, a forma como você vai explorar isso na pessoa.
Então a sua intenção, o momento, a liberdade que você tem com a pessoa, tudo isso faz diferença. Nessa linguagem existe uma grande armadilha das pessoas quererem restringir a expressão de amor somente no sexo. As pessoas que comunicam nesse idioma têm uma propensão maior a gostar da coisa, mas limitar a expressão de amor somente a isso não vai deixar a pessoa nem um pouco mais feliz. Assim como diz no livro, tudo que há em mim habita em meu corpo. Tocar meu corpo significa tocar em mim. Afastar meu corpo significa distanciar-se emocionalmente de mim. E também diz, é evidente que o corpo foi feito para o toque e não para o abuso. Se você ainda não entendeu e está pensando besteira, eu vou repetir com um pouco mais de ênfase. A intenção, a liberdade, a forma, o momento, tudo isso importa, faz a diferença para que a pessoa se sinta amada. Nós estamos falando de pessoas extremamente sensíveis, então ela consegue identificar muito bem quando o toque ele é amoroso ou quando ele é hostil. Conhecidas 5 linguagens, depois o próximo passo é descobrir qual a sua linguagem nativa. E não é tão difícil, é só você pensar no seu dia a dia, como você busca expressar o seu amor, como você se sente amado, o que você deseja acima de tudo. O autor também propõe que você mentalize o seu cônjuge perfeito. Muito do seu pensamento dirá a respeito da sua linguagem. Mas a linguagem da outra pessoa, como eu faço para eu descobrir? Aí você vai precisar ouvir muito bem e também desenvolver uma certa empatia. Ouça muito daquilo que ela reclama para você ou daquilo que ela propõe como uma solução. Busque sentir também tudo o que mais agrada aquela pessoa, mesmo ela não expressando isso com palavras. É importante ressaltar que nós todos falamos as 5 linguagens, mas preferimos uma às outras. Pode ser que você esteja até bilíngue ou trilíngue, se for o caso. O importante é estar ciente de qual é a linguagem mais proeficiente da pessoa. Mas isso não quer dizer que você falando aquela linguagem, você pode ignorar as outras. O livro ele traz vários exemplos, várias questões e até mesmo um teste para ajudar a identificar o seu nível entre as linguagens. Nos capítulos finais, o autor traz uma série de situações para mostrar que o amor ele não é a nossa única necessidade emocional. Nós temos várias outras necessidades, mas ele é um sentimento que permeia todas essas outras necessidades. Ele também aborda várias outras questões, como a gestão do amor dentro de um relacionamento e sobre também a possibilidade de resgatar o amor perdido. Eu não vou ficar me estendendo muito nisso, mas eu vou trazer 2 citações que eu acho que resumem bem essas questões. Quase nunca 2 pessoas se apaixonam no mesmo dia e quase nunca perdem a paixão juntas. O amor é algo que você faz para outra pessoa e não algo que você faz para você mesmo. Nos capítulos finais também você encontra algumas questões que são mais frequentemente perguntadas, algumas notas pessoais do autor. Para finalizar, algumas considerações pessoais minhas também sobre o livro. Eu li por uma indicação de um amigo a uma outra pessoa. Eu não estava passando por nenhum dilema pessoal ou nada assim, mas eu preciso confessar que foi uma ótima leitura, me acrescentou bastante coisa. Mesmo eu não sendo muito fãs de abordagens de autoajuda, mas eu acredito que esse livro ele dá um norte bem interessante para quem está se sentindo meio perdido ou para quem não entende porque algumas coisas estão acontecendo dentro dos seus relacionamentos. Eu não vejo esse livro como tendo a pretensão de traduzir aqui universalmente as formas de se amar. Eu acredito que ele oferece um caminho, oferece você um rumo para falar, você pode começar a entender as coisas por aqui. Porque existem várias questões que nos deixam perdidos. Às vezes nós estamos errando sem saber onde nós estamos errando e acertando sem saber onde nós estamos acertando. Então, esse pode ser um bom caminho para você começar a trilhar. Nós finalizamos aqui a nossa síntese literária. Então, se você tiver alguma sugestão de livro, deixe aí nos comentários. Se você quiser acrescentar alguma coisa, se você já leu o livro e quiser dar opinião aí também, sinta-se à vontade. Deixe o seu like ou o seu dislike caso você tenha gostado ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!